Boa noite, pais. Boa noite, alunos. Boa noite, educadores, amigos, familiares. Boa noite, nossos convidados. Boa noite, as mediadoras Daniele Matos e Lígia Franquevicius. É muito bom a gente estar aqui mais uma vez com vocês, pais, comunidade Magno, mesmo à distância. E hoje para um evento, o que a gente chama na escola de rede de acolhimento Magno. A nossa rede de acolhimento é um conjunto de profissionais, né, mediados, conduzidos, coordenados pelas psicólogas Daniele e Lígia, professores, educadores, né, funcionários da escola, que formam uma rede para esse acolhimento que diz respeito às questões emocionais dos nossos alunos. Hoje é o nosso primeiro fórum. Antes, porém, eu queria dizer a vocês que seguimos, né, em isolamento social nas escolas. Há uma discussão aí do retorno, não há uma data prevista, mas eu queria tranquilizar as famílias, no sentido de que todos os protocolos, nós, né, no Colégio Magno, estão com tudo pronto, e que assim que se sinalizar, e assim que sinalizar uma data, eu farei uma reunião com toda a comunidade para a gente discutir esse momento. Então fiquem tranquilos, né, que na hora certa nós vamos estar conversando sobre o tema retorno, que eu sei que é de interesse de muitos, por isso eu resolvi colocar isso na abertura. Porém, hoje é dia da gente conversar um pouco sobre o tema saúde mental e escolas. Campos de interlocução. A nossa psicóloga Daniele Matos é que vai conduzir esse encontro. Então é com você, Daniele. Agradeço muitíssimo a você e a presença de todo mundo e a confiança na nossa escola. E também aos nossos convidados do fórum, tanto de hoje quanto de amanhã, que eu vou deixar para que você, carinhosamente... Muito obrigado e um excelente evento para todos. Olá, boa noite. Espero que estejam bem. O meu nome é Daniele Matos, eu sou psicóloga, então, no Colégio Magno, e eu estou aqui muito feliz, né, por estar aqui, iniciando o nosso primeiro fórum da rede de acolhimento, com o tema Saúde Mental Escola e seus campos de interlocução. Para quem ainda não conhece essa rede de acolhimento, como o Eldo falou, trata-se de um serviço de psicologia do Magno, de um projeto, né, do Serviço de Psicologia do Magno, que busca ampliar os espaços de escuta dentro da escola, seja por meio do acolhimento psicológico individual ou grupal, como no plantão psicológico agora online, né, antes presencial, através das salinhas de escuta e também, né, mais recentemente, em parceria com os nossos queridos professores guardiões, no projeto Papo de Corredor, entre outras propostas. Se você quiser saber mais dos nossos serviços, entre em contato conosco pelo Conecta, pois teremos um imenso prazer em falar com você. Eu gostaria de iniciar essa mesa de hoje, lembrando que a psicologia e a psicanálise acreditam que quanto mais a gente reflete sobre os nossos sentimentos e pode também compartilhar as nossas ideias, mais conseguimos acolher a nossa humanidade e a do outro, alcançando assim chaves importantes de elaboração e transformação das nossas experiências. Nos tempos atuais, mais do que nunca, a escuta e o incentivo a cada um para se ouvir melhor e escutar melhor o outro têm sido muito importantes, ferramentas para a gente enfrentar os desafios, como o que temos vivido nos últimos meses, quando tivemos que fazer um exercício coletivo de sacrifícios e privações, de planos, perspectivas, do convívio com as pessoas, e que, inevitavelmente, fomos convidados à introspecção, durante a qual tivemos que, muitas vezes, habitar
alguns dos nossos abismos internos. Tempos que poderiam ser recortados, por exemplo, na palavra saudade. Saudade do ventinho batendo no meu rosto lá na escola, pois o vento de lá é diferente. Saudade de tocar o cabelo macio do meu amigo. Era tão legal. Saudade dos gritos das crianças brincando e correndo. Saudade do vovô, saudade da vovó, do cheiro, do tato, do olhar, do gosto, do abraço. Enfim, experiências que podem chegar a doer na alma e frente às quais a empatia, a solidariedade, a tolerância, a criatividade, entre outras tantas habilidades socioemocionais, tão conversadas lá na escola, têm sido as nossas maiores ancoragens. O fórum foi idealizado, portanto, na intenção de dedicarmos um olhar sensível a tais temáticas, e os nossos convidados especiais vieram certamente para nos inspirar e nos ajudar a somar forças em prol do cuidado com a saúde mental de toda a comunidade escolar. Reforço que esse evento foi pensado especialmente para vocês. Portanto, toda a participação será muito bem-vinda. Vocês podem nos enviar perguntas via chat, que faremos a seleção para debatermos ao final. Agradeço de coração a todos aqueles que abraçaram a ideia da interlocução entre a psicologia e a escola desde o princípio e que imensamente colaboraram com a realização deste evento, em especial a direção do Magnum, os coordenadores de formação e ensino, o marketing, o TI, os auxiliares de coordenação, professores, o Grêmio Estudantil, a Carol e a Lígia, minhas queridas parceiras. Agradeço também aos nossos palestrantes maravilhosos, Cláudio Tebas, Ana Luísa, Bianca Soleiro amanhã, e claro, né, todos vocês, estudantes, familiares, professores, funcionários, amigos, que aceitaram o convite para estarem aqui hoje e fazerem parte deste movimento de construir coletivamente essa rede de cuidados com a saúde mental na escola, pois, como nos diz Beto Guedes, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. E para iniciar o nosso papo de hoje, eu convido aqui a nossa querida aluna, Ana Luísa, do 9º ano, que generosamente aceitou o convite para participar deste momento. Fala, Ana. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Luísa Fortuna, eu sou do 9º ano. Eu fiquei muito feliz com o convite de poder participar aqui e eu fiquei pensando como que eu poderia agregar, né? Como que eu poderia ajudar, né, nesse fórum. E eu vou falar um pouquinho como que está sendo tudo isso para mim, né? Esse momento cheio de desafios que a gente está tendo que enfrentar, descobertas, porque todos nós fomos tirados da nossa zona de conforto, né? Então, tem várias novidades para todo mundo. E, então, o que eu acho que eu vou falar aqui é mais como se fosse um depoimento, porque é o que eu descobri, o que eu aprendi, porque eu acho importante lembrar, né, que cada um, você é a única pessoa que sabe o que você está passando, né? Tudo que, os sentimentos que estão vindo, tudo que você está passando durante esse momento. Mas com que o que eu falar aqui hoje que possa ajudar, né, com que vocês entrem nessa ideia de refletir sobre seus sentimentos, sobre se importar com a saúde mental, né, porque se a mente não funciona, o resto do corpo não vai funcionar. Então, eu vou falar muito de uma saga de autoconhecimento que eu reparei para mim e para várias amigas conversando também, e eu espero que isso contribua de alguma forma para vocês. Quando nós tivemos que, né, nos isolar do mundo externo, mundo social, eu acho que a gente acabou entrando no mundo interno, no mundo intimista, sabe? E eu acho que autoconhecimento é uma palavra que vai definir muito. É muito importante, né? Se a gente não se conhece, se a gente não sabe os nossos sentimentos, a gente não vai conseguir lidar com eles, a gente não vai conseguir se cuidar. Então, por isso que eu acho que é muito importante. E eu ressalto a importância da saúde mental. Como eu disse,
Se a mente não funciona, o resto não vai dar certo. A gente tem que se importar com ela o tanto quanto a gente se importa com a nossa saúde física. Inteligência emocional é tão importante quanto qualquer outro tipo de inteligência, né? Aquela que a gente está sempre buscando nas escolas e tudo mais, mas é importante sempre dar um destaque para isso também. Eu acredito que todos nós fomos afetados, né? Principalmente, eu digo mentalmente, por causa desse momento que a gente está passando. Eu, por exemplo, me via muito cansada, sabe, de ficar em casa. Eu queria, qualquer coisa que eu queria fazer, tudo era na rua, tudo era com contato com gente, aglomeração, e aí não podendo fazer isso, né, então eu já não aguentava mais. Ainda está sendo difícil, né, mas eu também sentia muito medo, né, de não saber o que vai ser do amanhã. Assim, estresse por causa de fazer as coisas online, dar errado, o sistema cai, internet ruim. Então, vários sentimentos estão vindo, e eu acho que eles estão mais à flor da pele por a gente estar passando por uma crise igual a essas. Então, ou seja, é uma montanha russa. Uma hora você sobe, uma hora é uma queda, é rápido. Então, está sendo realmente complicado para a gente. E eu acho que é importante a gente focar nesses sentimentos, a gente falar sobre eles, né? Porque lidar com nossos sentimentos pode parecer muito assustador, mas se a gente ignora por agora, que é mais fácil, né, a curto prazo, a longo prazo a gente vai ter que lidar com muitas consequências. E aí vira uma bola de neve, que uma hora vai te derrubar. E eu falo isso por experiência, tá? Porque eu realmente, por um bom tempo, quis ignorar tudo que eu estava sentindo, passando, e muitas vezes eu desabei. Só que aos poucos, quebrando a cara, aprendendo, eu fui me descobrindo. Então foi uma saga de autoconhecimento nessa questão dos meus sentimentos. E eu peço, né, para vocês, eu espero que eu passe essa ideia de que vocês se permitam sentir, porque tem muita coisa que está acontecendo, porque eu acho que esses sentimentos que eu falei, né, medo, estresse, cansaço, que vieram com a quarentena, eu acho que ela acabou fazendo com que a gente descobrisse outros que a gente estava escondendo, sabe? Eu me via muitas vezes escondendo várias coisas sobre mim, debaixo do tapete, por causa da rotina, no dia a dia, sabe, naquela correria. E é muito importante que a gente trate de tudo isso, que a gente tenha esse momento que eu acho que acabou de alguma forma culminando, né? Então, o isolamento social, ele me ensinou muitas coisas, dentre elas essa importância do autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é você saber onde você está pisando, sabe? É você se conhecer, essa questão de você vai saber como cuidar de si mesmo, como lidar com você. Então, é muito, muito importante. E eu acho que assim, refletindo, né, a questão, tendo essa busca, essa saga, que a gente vai conseguir cuidar da nossa saúde mental. Eu acabei, por exemplo, nessa saga de autoconhecimento, né, falando um pouquinho mais sobre mim, me encontrando muito na escrita, que eu amo escrever, então não foi de agora, mas eu acho que a arte vai entrar muito nessa busca pelo autoconhecimento, então é muito interessante. Eu me encontrei também na minha família, nos meus amigos, nessas pessoas que eu amo tanto, sabe? Então, foi um lado bom disso, sabe? Essa tomada de consciência, mesmo que, assim, não veio da maneira que eu esperaria, né? Então, cada dia está sendo um combo de desafios e descobertas, né? A gente não sabe o que esperar do amanhã, e isso pode ser muito desafiador. Por isso que eu acho que a gente tem que ser muito corajoso, sabe? A gente tem que ter muita coragem. Eu tô levando, né, um dia de cada vez. Eu acho que foi um dos aprendizados. E a cada dia eu tomo minha dose de coragem e eu vou pelo que vier, né? Porque não é um momento estável e a gente não sabe muito bem como que vai ser amanhã, como que a gente vai ter que lidar. E às vezes pode dar muito medo, né? Lidar com tudo que a gente tem que lidar, com todos os sentimentos que estão vindo. E mesmo assim, por isso que eu aprendi realmente essa importância da coragem. E essa ideia de um dia de cada vez facilitou muito, sabe? Você ir com calma, se entendendo. E eu também me apoio muito, como eu falei, nas pessoas que eu amo, porque eles me fazem querer ser corajosa, eles me fazem querer tirar força, sabe? Então me motivam a aguentar o que for. E quando eu não aguentar, eu sei que eles vão estar lá para me segurar. Então é essencial esse acolhimento, né? E, bom, num momento tão turbulento como esse, a gente está passando por tantas coisas, a gente está sentindo tantas coisas. Outra coisa, além de coragem, que eu comecei a valorizar muito, é a gentileza. Só que a gentileza consigo mesmo. Eu tava vendo que, assim, eu tava fazendo coisas comigo que eu não faria com a minha melhor amiga, por exemplo, sabe? Me culpando, me sobrecarregando. E eu vi que tava faltando uma gentileza para mim mesma, sabe? E foi me conhecendo nessa saga de autoconhecimento que eu vi que eu tava precisando de me entender mais, sabe? É um momento muito complicado, a gente tem que levar certa leveza para isso. E se permitir, né? Se permitir sentir,
se permitir errar, se permitir, às vezes, não aguentar o tanto que, né, a pressão que você está recebendo, e se entender. Eu acho que isso é muito, muito importante, e foi muito válido ver que a gente tem que ser gentil, né, consigo mesmo, em vez de ser gentil só com os outros, sabe? Então, eu convido vocês a serem corajosos e se aventurarem nessa saga de autoconhecimento que foi muito válida para mim, e também serem corajosos, né, como eu disse, e serem gentis consigo mesmo, para que você entenda, né, que você está enfrentando uma coisa que é difícil, um momento complicado. Então tá tudo bem, às vezes não tá bem, vamos falar dos nossos sentimentos, vamos refletir sobre eles e, enfim, nos conhecer para saber como que é a melhor forma de nos cuidar em cada dia que tá passando. Ai, gente, que lindeza, né? Quando eu liguei para a Ana Luísa convidando, né, essa menina para participar, ela falou assim: ai, Dani, eu acho que eu não estou num dia bom assim para estar participando. Ela estava vivendo realmente um momento mais difícil, né? E eu disse para ela ser ela mesma, né? Que tudo aquilo que eu estava ouvindo e, né, eu estava realmente mais encantada ainda, né, com a forma que ela estava se permitindo sentir, né, todos esses sentimentos aí que ela relatou para a gente nesse depoimento maravilhoso, né? Eu acho que realmente esse depoimento dela é um convite muito importante, né, para cada um de nós nesse encontro, né, conosco, nesse encontro gentil, né, como diz a Ana, conosco, né, e quanto mais a gente consegue, né, se deparar conosco de forma gentil, né, eu acho que esse também é um dos caminhos possíveis para a gente poder também compartilhar gentilezas, né, nesse mundo. Muito obrigada, Ana, por sua participação, pelo seu depoimento, que nos encantou, né, fiquei mais ainda encantada com você. E agora, né, continuando a falar sobre acolhimento e coragem, nada melhor, né, do que ouvir o nosso querido Cláudio, né, que eu tive a oportunidade de conhecer também, num curso que ele deu aqui em Belo Horizonte, com o Christian Dunker. Ele tem um livro, né, que eu já recomendo aqui, que é O Palhaço e o Psicanalista, né, onde ele vai falar sobre a escuta e o acolhimento, na visão de palhaço, né, e o Christian na visão do psicanalista. E eu tenho o maior prazer, né, em receber você aqui, viu, Cláudio? Você realmente é uma grande inspiração, né, para mim, enquanto psicóloga, enquanto pessoa também. E espero, né, que todos vocês que estão nos assistindo bebam de cada palavra aí, que ele vai generosamente nos presentear. Epa! Não está aparecendo, agora sim, apareceu aqui, eu estava na dúvida se eu estava ao vivo ou não. Olha, eu estou precisando aqui respirar um pouco para dizer o que eu estou sentindo agora, porque fiquei muito emocionado com a fala da Ana Luísa, muito, muito, muito. Estou vendo aqui escrito na plataforma, que acho que é Ana Luísa Fortuna, e se não for Fortuna, deveria ser, porque ela trouxe um tesouro para a gente. Que presente. Deu até vontade de falar assim, gente, por hoje é só, se fosse Lacan. Porque foi lindo de morrer. E, Ana, saiba que, por sua causa, eu deu vontade de falar uma outra coisa que eu não estava minimamente pensando que eu falaria. Então, eu vou começar por isso. Primeiro, vou olhar aqui para a câmera, para quem está em casa sentir que eu estou realmente olhando para vocês, porque eu estou olhando para os quadradinhos das pessoas que estão comigo. Isso é um vício de palhaço, porque nessa plataforma aqui eu não posso ver vocês. E o palhaço, ele percebe se está agradando ou não, vendo as pessoas. Então, eu estou olhando para baixo aqui para ver a carinha do Eldo, a carinha da Dani, a carinha da Lígia, da Ana Luísa que apareceu. Gostei que o Eldo tem um monte de bonequinhos, eu até tenho ali também no meu escritório, meus bonequinhos ali. Já fui me identificando, ele tem o Super-Homem, eu tenho o Batman. Então, como eu não posso ver vocês, eu divido meu mundo, que é esse aqui,
e peço que vocês me façam perceber se vocês estão gostando, não, se querem, se preferem que eu vá por outro caminho, comentando no chat. A Dani vai me dizendo se está funcionando ou não, porque é assim que o palhaço percebe o que ele precisa fazer. Então, o chat vai ser o olho de vocês chegando até mim. Vou compartilhar uma história que me veio na cabeça a partir do que a Ana Luísa falou. A Dani sabe, eu não tenho um roteiro fixo, eu me preparei para estar com vocês, mas não para estar com o meu roteiro. Eu dou aula de escuta para crianças há 30 anos. Isso significa algumas coisas. A primeira é que eu estou ficando velho. Mas a segunda é o profundo interesse que eu tenho por esse tema, que numa escola como a de vocês, escutando a Ana Luísa, eu falei assim, nossa, que orgulho que você deve ter da comunidade de vocês, pela qualidade que ela traz, da importância que é a gente olhar para dentro de si. Porque eu, com meus 56 anos, cresci e vivi numa sociedade que falava que homem não chora, né? Em que a tia apertava assim e falava que a gente tinha que ser bonito e inteligente. E nem sempre a gente se acha bonito na expectativa do outro e inteligente na expectativa do mundo. Também numa sociedade, e me corrijam aqui, comentem, que fala o seguinte, fulano está mal, quando na verdade a gente quer dizer que o fulano está triste. Ele vai estar mal se ele não puder entrar em contato com a sua tristeza, se não tiver a sua tristeza acolhida. E assim como ele vai estar mal também se ele não puder em contato com a sua alegria, com a sua raiva, com tudo que a gente tiver dentro. E isso faz parte da educação. Escutar, para mim, é a nave-mãe que possibilita que a gente realmente entre em contato com as habilidades socioemocionais. Então, divido com todos, mas por causa da Ana Luísa, que tem o nome da minha filha, inclusive chama Luísa, minha filha, que nas aulas de escuta para crianças, eu sempre começava com história, sempre começava, porque agora eu estou assim, as crianças estão morrendo de saudade, gente. Eu estou com os pais das crianças agora, através de um projeto que chama Escola dos Pais. Mas sempre começava com uma história, e as crianças se identificavam na história, 6, 7 anos. Quais sentimentos apareciam naquela história? Eu fiquei muito triste quando a bruxa fez tal coisa. Eu achei muito engraçado quando o anãozinho cantou tal música. Eu fiquei com muita raiva. Aí eu comentava com as crianças, se você reconheceu esses sentimentos na história, é porque você já viveu eles na sua vida. Senão a gente não era capaz de reconhecer. E fazíamos um longo processo de identificação de momentos da vida que a gente tinha ficado alegre, triste, com raiva, com inveja. E a riqueza que eu compartilho com vocês a partir da fala da Ana Luísa é que, por exemplo, quando a gente ia falar de tristeza, eu pedia para que as crianças contassem passagens tristes em que ela reconhecia tristeza na sua vida, e fazia-se a roda, 6, 7 anos, reforço para ver a densidade e profundidade das crianças. E aí na roda uma criança falava assim, fiquei triste porque meus pais se separaram, fiquei triste quando morreu meu cachorro, fiquei triste quando morreu minha avó, fiquei triste quando caiu meu sorvete. Em 30 anos, e agora eu olho para baixo para olhar para você, Dani, para as pessoas que estiverem comigo aqui, em 30 anos nunca teve uma única criança que tenha dito, desculpa, cair sorvete não é tão triste quanto morrer a avó. Nós somos empáticos. Nós fomos educados num mundo tão competitivo e em que a gente compete consigo mesmo, não sendo gentis conosco, a partir da fala da Ana. A gente cresce nesse mundo em que o outro é sempre tão uma ameaça que a gente acaba perdendo a percepção da legitimidade do outro, em sua dor, em sua alegria. E a gente acaba confundindo a forma com que ele expressa os seus sentimentos com o jeito que ele é. E provavelmente ele é muito mais interessante, mais profundo, por trás da forma que ele aprendeu a se expressar num mundo que não ensinou a gente a expressar os nossos sentimentos. Então, se a gente não foi educado a reconhecer o que sente, identificar o que sente, nomear o que sente, expressar o que sente, se não fomos educados a isso,
é um bom motivo para a gente criar em si empatia pelo outro, porque o outro também não foi. E agora, na quarentena, nas nossas pandemias, em que tudo ficou mais, assim, pressionado de tanta convivência, a fala da Ana Luísa me deu vontade de abrir minha fala falando isso. Que a pessoa que está do teu lado, talvez ela esteja expressando apenas um pedido de socorro por trás das raivas que ela possa estar mostrando. Como é que a gente pode realmente se aproximar do outro, sendo gentil consigo, não para negar o que a raiva do outro nos afeta, mas gentil com o outro, porque reconhecer que talvez ele esteja pedindo, precisando de você para criar coragem para falar de um jeito melhor. Então, obrigado, Ana, do fundo do coração, pela tua fala. Vou pedir para Dani colocar uma primeira foto que conta o que eu sou nessa vida. Não sei se a foto já está compartilhada, porque não ficou a bordinha vermelha ainda. Eu aprendi quando está a bordinha vermelha, porque tá ao vivo. Se não tiver, não tem problema. Eu vou aprendendo. Eu sou palhaço, profissional, há 30 anos também. O tempo que eu dou aula, eu sou palhaço. E eu faço muita coisa, muita coisa. Mas ser palhaço é o que melhor explica o meu jeito de estar no mundo. Então, eu escrevo, mas eu sou um palhaço que escreve, eu educo. Opa, agora estou vendo a tela vermelha, acho que tá no ar. Ou eu não tinha visto antes, é o óculos. Eu escrevo, mas sou um palhaço que escreve, eu educo, sou um palhaço que educa. E, para a grande maioria das pessoas, palhaço não é associado aos temas com os quais a gente está aqui conversando. Saúde mental, escuta, acolhimento, coragem. Normalmente, a gente associa palhaço a outras coisas. Picadeiro, por exemplo, e, infelizmente, também associa palhaço a grosseria, a pagar mico. Levante a mão aqui, quem já, num evento, numa festa, quando apareceu o palhaço, deu aquele medinho, aí não fale comigo, pelo amor de Deus, vou pagar mico, né? Isso acontece porque isso é neurológico, os neuros aqui me ajudem a não falar bobagem, quem estiver com a gente nessa comunidade que se forma hoje para conversar. Isso acontece porque o cérebro libera uma informação que não é sobre mim, Cláudio, palhaço, que está com outra pessoa, mas sobre as experiências anteriores que a gente teve. E esse é um grande desafio, que é entender e suportar que o outro é sempre inédito. Sempre inédito. A minha mulher, daqui a 1 hora, quando eu encontrar com ela, vai ser pela primeira vez. Com toda a história que eu tenho, mas eu não posso colocar a história que eu tenho à frente dela, naquele momento, com as necessidades dela, com os sentimentos dela. Então, é muito comum as pessoas realmente não associarem palhaço às coisas mais positivas, pelo susto que já levaram. Mas, nesse instante que a gente está falando agora, às 19h11 no meu computador, nesse instante agora, são milhares de palhaços que estão em hospitais, campos de batalha, campos de refugiados. Durante anos eu tive um ônibus que abria a lateral assim, virava um palco, e hoje esse ônibus pertence aos Palhaços Sem Fronteiras. E o que esses palhaços fazem? Piadas. Palhaço não vive de piadas. Palhaços vivem de encontros. E para que ele possa fazer o melhor naquele encontro, ele precisa escutar as necessidades todas envolvidas no encontro, de cada uma das pessoas, e as dele, inclusive, porque a gente tem que ser gentil com a gente, lembrando a fala da Ana Luísa. Então, o palhaço ele tem que, fundamentalmente, trabalhar habilidades de escuta, de si, do outro, do mundo, compreendendo que o humor do palhaço não reside na piada, mas reside em algo que nem ele sabe o que é aquilo que emerge de inédito quando a gente encontra o outro. E isso tem muito a ver com aprendizagem, isso tem muito a ver com ser mestre e aprendiz nesse mundo. É o que acontece quando a gente encontra o outro. Então, palhaços são encontradores. Tem uma frase do Wellington, do Doutores da Alegria. Eu dou aula para vários grupos de palhaços de hospital. E o Wellington, dos doutores, eu não dou aula lá, mas nos conhecemos, ele tem uma história linda, que eu partilho com você, Ana Eldo, Grazi, Ana Luísa, Lívia, todo mundo que estiver aqui na nossa comunidade toda. O Wellington, ele conta o seguinte, que a criança hospitalizada, o palhaço que visita o hospital, é a única pessoa para quem ela pode falar não.
Ela não pode falar não para o médico, ela não pode falar não para a enfermeira, ela não pode falar não para a injeção, ela não pode falar não para o pessoal da limpeza, ela não pode falar não para o tubo. Mas quando o palhaço bate na porta e pede para entrar, se ela disser não, ele não entra. E nesse momento cria-se um vínculo muito especial entre eles. Porque todos os outros personagens da história, dessa história que eu acabei de dizer, têm que escutar as necessidades do paciente que está lá. Mas o palhaço pode se dar o luxo de escutar as necessidades da pessoa que está paciente. Acho que a gente pode tirar essa tela. Dani, obrigado, viu? Aqui é bem informal, vou pedindo aqui socorros para a Dani e para a Grazi. Isso nos faz lembrar que por trás de tudo que chega tem uma pessoa, né? Como que a gente escuta realmente o outro, verdadeiramente o outro, em tudo que o outro tem de riqueza, de beleza. Eu tenho um grupo, foi fundado em 2011, se chama Forças Amadas, não tem R, é Amadas, Forças do Amor. E nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, dependentes químicos e catástrofe. Então, eu vou contar uma breve história, para a partir dessa história a gente pensar alguns dos conteúdos da escuta. Pedir para a Dani colocar a segunda foto, Dani. Em 2011, quando a região serrana do Rio de Janeiro veio abaixo, aqui é Santa Rita, aqui acho que está entrando para vocês verem, nós fomos os 3 primeiros a chegar nessa região, os 3 palhaços. Depois de médico, de bombeiro, de rescaldo, de tudo isso, os 3 palhaços chegaram em Santa Rita. Santa Rita é uma comunidade rural, encravada na montanha de Teresópolis. As pessoas vivem um pouco espalhadas. E nós chegamos e encontramos essa realidade. Para vocês terem uma ideia, o rio mudou de curso. Elas não estavam saindo do que sobrou de suas casas, tão apavoradas que estavam. Das 150 crianças dessa cidade, só 50 estavam localizadas, para vocês terem ideia do tamanho da tragédia. E olhando essa foto, eu pergunto para vocês, e quero que vocês comentem aqui, seria legítimo chegar 3 forasteiros diante de uma dor dessa, bater no ombro do morador da casa, por melhor que fosse a nossa intenção? Seria legítimo bater no ombro dele e falar: levanta a cabeça, vamos construir essa casa, vamos levantar essa casa? Seria legítimo querer levantar essa casa, se antes de tudo é essa aqui, ó, que está destruída? Essa história nos ensinou que quando você age a partir do que você supõe que o outro precisa, sem realmente escutar o que o outro precisa, você está colonizando o coração dele. E essas pessoas já tinham perdido tudo, não precisavam perder também a voz. Então, o nosso trabalho foi de casa em casa, nunca nos viram sem nariz vermelho. A gente ia de casa em casa, com uma anfitriã maravilhosa, Ana Leite. Tem uma história para contar aqui também para vocês sobre um reencontro com a Ana Leite esse ano, 2 meses atrás. A Ana Leite nos anfitriou e nos levava de 4x4, de casa em casa, e a gente fazia uma serenata na porta da casa. Se a pessoa abrisse, ela falava para a gente que estava aberta a conversar. E a gente entrava, tomava um café, e pedia para ela contar histórias dela. À medida que as pessoas vão contando as suas histórias, os seus olhos vão se iluminando. Na casa de quem não abria, a gente reconhecia que a porta fechada é como a porta do palhaço no hospital. Aquela pessoa não está ainda com condição de receber um palhaço. Ela está muito machucada. E na frequência de visitas, aos poucos as pessoas foram abrindo as suas portas. E a gente fazia o seguinte processo, que tem muito a ver com o nosso encontro aqui de escuta. Nesse processo de escuta, acolhimento e coragem. A gente escrevia tudo que a gente havia percebido do encontro.
quando a gente ia embora de noite para casa, a gente registrava tudo, tudo, tudo. Mariazinha é costureira, fica feliz quando fala que sabe costurar, perdeu o marido, está muito triste. Seu fulano, eu não lembro o nome desse moço, eletricista. Ele fica emocionado quando fala das pessoas que perdeu na sua família. O olho dele tá muito apagado. E assim a gente foi somando. E junto das anotações, é verdade isso, Dani? A gente anotava o que a gente percebia que a pessoa gostava de fazer ou que ela tinha potência para fazer. O eletricista, a costureira, o carteiro. E aos poucos a gente foi tentando fazer uma trama lúdica, a gente foi trazendo as pessoas para a rua, à medida que elas se disponibilizavam, e fazia alguns jogos cooperativos para que, no jogo, a gente investigasse quais potências colaborativas poderiam nos ajudar a reconstruir concretamente a vida dessas pessoas. Então, a gente investigava no campo simbólico as potências que poderiam ser aplicadas na vida real. E no final de uma semana, depois de muito escutá-los, a gente anunciou que ia ter um grande espetáculo na escola. Eles não estavam saindo de suas casas, tão tristes e traumatizados que estavam. E aí a gente chegou na casa da Mariazinha, costureira, falou: Mariazinha, você pode costurar a roupa do palhaço? Está rasgada, eu estou com um pouco de vergonha de aparecer assim. E o que aconteceu? O olho dela de se perceber importante naquele momento. Toque, toque, toque. Não lembro o nome dele, o senhor é o único eletricista da cidade. O senhor pode ir lá puxar uma luz para acender a escola? E o olho dele, porque ele percebeu que o que ele sabia fazer podia ser útil para o todo. Essa história, acho que a gente pode colocar a terceira foto, Dani, eu agradeço. Essa história sobre escuta e sobre acolhimento, eu vou trazer uma metáfora que eu ganhei de um grande amigo, eu chamei de Gargolveia. Aqui é a apresentação final e eu vou falar sobre ela. O Edgar Gouveia é uma pessoa maravilhosa. Ele fala que todos nós temos uma chama. Às vezes a gente está mais iluminado, às vezes a gente está menos iluminado, e às vezes a gente está muito apagadinho, às vezes na família da gente. A gente olha uma pessoa e não sabe o que fazer por ela, parece que ela virou um carvãozinho, assim. Mas se a gente virar esse carvãozinho, a gente vai ver que ali tem uma ponta de brasa que teima em brilhar quando tudo se apagou. E o que a gente pode fazer por essa pessoa? Soprar. Soprar, para que a luz da pessoa volte a brilhar de dentro para fora. Não é colocar álcool, não é colocar querosene. E a gente costuma achar que esse sopro começa pela escuta. Para escutar o que a pessoa tem de mais vivo dentro dela, com todos os seus sentimentos que estejam ali dentro. A gente costuma acreditar que quando a gente ilumina o que o outro tem de bom e acolhe o que ele está sentindo, ele percebe que só tem sentido ele ser bom numa coisa se ele puder ser bom nessa coisa para o outro. E a hora que eu me percebo bom no que eu sei fazer para o outro, eu volto a me sentir pertencente àquela comunidade e à humanidade como um todo. E isso é profundamente propiciado pelo acolhimento do outro, pela nossa escuta. Eu acredito nisso profundamente. Na foto aqui, vocês vão ver que tem uma ribalta de velas, porque não tinha luz na cidade. E a gente ensinou as crianças na escola a fazerem com velas de garrafa PET, que tinham espalhadas por lá, limpamos as garrafas, e pedimos para que ensinassem os pais ou quem havia sobrevivido em suas casas a fazer, contando para elas que sem a luz delas não teria espetáculo. E as crianças foram, alguém resiste pedido de criança? Claro que não, os pais foram fazendo. Vocês vão ver aqui na janela, tem a luz que o eletricista trouxe, era a única luz que a gente conseguiu trazer para poder fazer o espetáculo. E essa apresentação teve esse valor simbólico mesmo, e me emociono falando disso, que a gente não estava ali, a gente, os três palhaços, Palhaço Adão, Pelanca e Olímpio, que nós não estávamos ali para fazer por eles, mas que aquela ribalta simbolizava o que seria feito. A reconstrução de Santa Rita seria feita com a luz de cada um. E acho que a gente está aqui numa comunidade escolar, querendo que o nosso mundo seja melhor. Não é esse o nosso papel de pai, professor, de colega de classe, de querer que o outro brilhe
e possa oferecer a melhor da luz dele para o mundo que a gente vive, né? Acho que isso é um pouco a potência causada de quando a gente fala de escuta e de acolhimento. Eu contei que essa história teve uma continuação agora em 2020. Olha que coisa linda. Pode tirar a foto, Dani, obrigado, Grazi. Vou contar para a comunidade o que aconteceu e eu estou muito feliz de poder partilhar isso com vocês. E depois eu vou abrir para perguntas, para a gente poder também, quem quiser tangibilizar um pouco as histórias que eu estou contando. Agora, 2020, a Ana Leite, nossa anfitriã maravilhosa. Contei isso para você, Dani? Contei, Grazi? Não sei se contei para vocês essa história. A Ana me liga e fala assim, Cláudio, quase 10 anos depois, a gente está outra catástrofe, a pandemia. As crianças que vocês cuidaram estão grandes, algumas já têm até filho, e agora elas não têm como estudar, porque a Secretaria de Educação pediu que a lição de casa seja passada por WhatsApp. Mas a gente está numa zona rural, não tem quase internet aqui. E as pessoas que têm 3G, 4G, elas passaram por uma catástrofe. Elas guardam os seus 4G, 3G para situações emergenciais. Como a escola está fechada, as crianças estão recebendo lição de casa, não tem como fazer. Os professores tristes, porque não veem significado no que estão fazendo, as crianças tristes, porque não veem significado no que recebem. Fizemos um projeto e eu conto isso com muita honra e muita felicidade. Eu falei, puta, Ana, então vamos tentar organizar, primeiro, um senso de sentido na coisa. E se as crianças fossem as autoras da lição de casa? Como assim? Você vai dar uma ideia. O que elas estão trabalhando em português? A Ana perguntou, nos devolveu. Estão trabalhando o verbo, estão trabalhando o nome próprio, estão trabalhando o substantivo. E aí a gente criou um projeto, os 3 palhaços online. Então, as crianças mandam para a gente verbos, substantivos, e a gente conta pelo Zoom histórias improvisadas a partir das palavras dela. A gente colocou em potinhos assim, as palavras dentro, e a hora que a gente ia contar a história, a gente tirava o papelzinho assim. Era uma vez uma menina chamada Marjorie, exatamente esse nome, Marjorie. Imagina para a Marjorie, que está lá, fazer parte da história, os amigos, a Marjorie fez parte da história, o quanto de significado isso tem. Tem uma foto, Dani, que acho que é a próxima, dos palhaços contando história online 10 anos depois. Vamos ver se... Está aqui, ó. Os 3 palhaços aqui que estavam 10 anos antes lá. Então, o verbo é conversar, apareceu um adjetivo, e a gente foi contando para elas. Dentro dessa história ainda tem um problema, né? Que é uma vez que a história tem sentido agora, mas como é que elas assistem? Primeiro que assim, as que conseguiram ver pelo celular da mãe e do pai, contaram para as outras, ficaram loucas para ver, então ganhou um pouco de sentido. Mas a gente está falando de acolhimento, e é esse acolhimento que gera coragem. A Ana, queridíssima anfitriã, vai agora, está acontecendo isso, colocar uma televisão no único ponto da roça, que pega a internet, vai colocar cadeiras, vai levar família por família, não todas juntas por causa da quarentena, para assistirem as histórias contadas. As crianças já estão assistindo e a gente recebeu mensagens lindas delas, acho que tem uma foto aí, não tem? De um desenho de uma criança, a gente recebeu isso. Aconteceu isso agora, semana passada. Oi, meu nome é Gustavo, eu agradeço a Deus por vocês existirem e fazer o nosso mundo mais divertido. São as histórias a partir do que a gente achou que podia fazer. Obrigado, Dani, acho que pode tirar e voltar para mim. Nesse ponto aqui, eu fico com vontade de falar de acolhimento. A gente arriscou, a gente não sabia se ia dar certo, tampouco sabe se vai ser continuado esse processo. Mas a gente arriscou fazer. E acho que muito do que começou lá com a Ana Luísa falando, do ser gentil com o outro, encontrar com as pessoas que estão em quarentena conosco, envolve risco. Encontrar o outro e tentar fazer o melhor. E aí eu compartilho com vocês a origem da palavra acolhimento. Sabe da origem da palavra acolhimento? Não sei se eu compartilhei com vocês nas nossas conversas, todo mundo, mas compartilhe com todos que estão aqui com a gente. A partir da história que a gente viveu em Santa Rita.
Acolhimento, eu fui procurar na internet, deriva... então, vou pegar o verbo. Acolher, olha que interessante, achei lindo isso. Acolher deriva de coletar, no latim. Porque coletar deriva de colher. Então, acolher deriva de coletar. E olha que interessante. Coletar é que dá origem à palavra coletividade. Então, o acolhimento, ele está na essência da formação de uma coletividade. É a essência fundamental. Isso me remete ao tempo em que nós éramos nômades, estou falando de 10 mil anos atrás, e muito tempo antes disso, e nômades, o que a gente fazia? Nós andávamos em bando e coletávamos os recursos. E a natureza era tão hostil, embora tão dadivosa, e os recursos tão escassos, que a única forma da gente sobreviver era coletar e coletivizar a coleta no centro do bando. Porque considerava que tudo que era coletado, uma vez coletivizado, fortalecia o bando, era a forma de sobreviver. Voltando para a história de Santa Rita e para a escuta, e trazendo aqui para o acolhimento escolar, coletar hoje, acolher hoje, é coletar os afetos todos, como disse a Ana no começo, reconhecendo cada afeto como legítimo. E voltando para a fala do Eudo, assim, olha, eu sei quantas emoções estão envolvidas em volta, não volta, no começo o Eudo pediu para falar disso. Então, eu volto lá dos bandos nômades para cá, que hoje eu acho que o acolhimento é coletar os afetos, todos eles, colocar no centro da comunidade, considerando que o que afeta um, afeta todos nós. A revolta, o medo, a raiva, o entusiasmo, qualquer que seja o afeto nesse momento, faz parte de todos nós. Cada um de nós em suas casas, nessa comunidade do Magno. E, certamente, a potência que temos em todos nós será a potência que conseguirá fazer essa trama entre afetos e superpoderes. Eu gostei quando vi o super-homem lá atrás, no Eudo. Os superpoderes para que a gente possa acolher o medo do outro, com o meu superpoder de serenidade, acolher o entusiasmo do outro, com o meu superpoder X. Como que a gente faz essa trama de acolher o que se sente e disponibilizar o que a gente tem de melhor? Eu acho profundamente que é esse que vai dar um pouco de construção para que a gente possa falar de coragem, acho mesmo. Tenho vontade de abrir para perguntas, mas antes vou contar uma coisa pitoresca de palhaço. A minha formação de palhaço foi na rua. Eu amo a rua. Amo a rua. Quase recurso nenhum, um chapéu, o desafio de fazer a roda. Amo. E a rua é uma grande mestra, uma mestra extraordinária, porque a rua, ela ensina ao palhaço que não tem imprevisto. A vida não tem imprevisto. O que tem imprevisto é no roteiro que a gente preparou no passado, porque a gente queria no presente. No presente, é só o que é. Sempre que o palhaço está na rua, aparece um cachorro, aparece um bêbado para cantar, muitas vezes aparece a polícia. E é muito comum, eu gosto muito de levar aprendiz de palhaço para a rua, é muito comum levar o aprendiz, e aí aparece o cachorro, o aprendiz fica desestruturado, porque aquilo não estava no roteiro, e aí o aprendiz, no final da apresentação, é muito, muito comum isso, fala assim, hoje não foi bom porque apareceu um cachorro. Um palhaço mais experiente vai falar, hoje não foi bom porque eu não aprendi a lidar com o cachorro. Vai aparecer um cachorro. Vai aparecer um cachorro. E a única forma da gente aprender a lidar com os cachorros que aparecem no meio da roda é
reconhecer que apareceu um cachorro, para a gente não ficar fingindo, e volto para a fala da Ana, reconhecer o que está sentindo, reconhecer que precisa ter uma conversa com o pai, precisa ter uma conversa, como é que eu vou falar isso? Reconhecer que existe. E a única forma de aprender a lidar com o cachorro é lidando com o cachorro, porque lidando com o cachorro a gente vai criar repertório, vai ver o que funciona, o que não funciona, né? E, nesse sentido específico, para o palhaço é um presente, porque a hora que ele aceita que tem um cachorro no meio da roda, ele lembra do propósito que tá, dele estar lá. Ele não está lá para fazer a apresentação. A apresentação é estratégia para que ele tenha um encontro. Ele está lá para encontrar as pessoas. E reconhecer o cachorro pode ser o melhor veículo de comunicação com aquela plateia. Gente, não sei como é que eu vou fazer com o cachorro. Pronto, a plateia adora ver um palhaço em apuros. Gente, alguém tem ração para dar para o cachorro? Pronto, a plateia vai ficar achando o palhaço fofo. Quando a gente reconhece a realidade e compartilha vulneravelmente com o outro, a gente possibilita que o outro nos tire dos apuros que a vida nos dá para a gente crescer. E aí me empolguei falando. Queria escutar vocês antes de contar uma história no final. E a história do final, ela vai amarrar, porque a gente começou com uma jovem mestra, a Ana, e vai encerrar com um encontro que eu tive com o mestre durante a pandemia, um encontro muito transformador na minha vida. Se tiver perguntas, Zeudo, Grazi, não está aparecendo o nome das pessoas aqui, então mas a comunidade toda, estou aqui totalmente querendo escutar. Eba, dedinho em pé, sinal que tem pergunta. Pode falar, Dani. Oi, Cláudio. Que alegria te ouvir, né, novamente, né? E eu avisei, né, gente, tanto que ele poderia estar contribuindo, né, com a gente, tocando o coração, né? E eu queria, né, assim, trazer para você, né, uma reflexão, assim, que eu ando pensando. Gosto muito daquele texto do Rubem Alves, Escutatória, né? E ele começa o texto dizendo, assim, que ele queria fazer um curso de escutatória, né? Mas que ninguém iria se matricular, porque as pessoas estão querendo mais aprenderem a falar do que a ouvir. Rubem Alves escreveu isso há uns anos atrás, né? E aí eu queria te ouvir, né, sobre isso, se ainda, né, você acha que as pessoas, se o mundo de hoje pede mais escutatória, pensando, né, assim, nessa questão do distanciamento social, nos desafios que a gente tem enfrentado também na escuta do outro, se isso também, né, se torna mais urgente a escutatória nos tempos atuais, né? O que você pensa disso? Se Rubem Alves ainda tem razão? Ele sempre terá, eu sou suspeito, né? Eu trabalho com escuta a vida toda. Eu acho que escutar é a única forma que a gente tem verdadeira, eu estou super debruçado aqui, né? A única forma verdadeira, acho que minha forma de desejo de me aproximar de vocês, sabe? É um ato falho corporal. Acho que escutar é a única forma verdadeira que a gente tem de transformar o mundo. Porque se eu não escutar o que eu estou sentindo em relação ao mundo, se eu não escutar o que eu estou sentindo que o mundo está me dando, eu não sou nem capaz, que eu posso estar incomodado com alguma coisa. Acho que muito da gente ter sido educado a ser faladores, oradores, é fruto de uma sociedade extremamente competitiva, em que eu tenho que me sobressair. E a forma como a gente aprendeu a se sobressair é desqualificando a fala do outro. Para desqualificar a fala do outro, eu preciso falar. Então, não é à toa que a gente tenha tantas falas do tipo assim, e vou além. Porque eu quero dizer que eu vou mais longe que você. E digo mais, porque eu quero dizer que o que você falou não é suficiente. Né? São armadilhas linguísticas que trazem uma lupa sobre a forma como a fala da gente ela é colocada num lugar de soberania mesmo. No entanto, e no livro a gente traz isso, nas comunidades tupi,
o cacique chama Acanguatara. Acanguatara. E Acanguatara significa cabeça boa de escutar. O líder indígena é aquele que tem a habilidade da escuta e não da fala, porque reconhece que para ser líder ele tem que escutar tudo que está envolvido na tribo, para também ser zelador dos acordos, e a partir do que escuta, ele ser capaz de propor novas estratégias. Então, boa parte do que você me traz, para mim, é fruto de uma sociedade realmente muito competitiva. E numa sociedade muito competitiva, qual é o meu papel em relação ao outro? Me opor. Então, a hora que eu assumo, vou além, não é bem assim, sem nem ter escutado o que é assim, o que é assado, eu já sei que não é assim. Numa sociedade em que eu já coloco como eu tenho que me opor, eu já instituo o papel do outro, ser meu oponente. Então, com um oponente eu não estou disposto a escutar, porque vai que eu concordo com ele, né? Então, escutar, a Ana trouxe essa palavra risco, ficou para mim, correr o risco de escutar, correr o risco de entrar em si. Escutar, ele é transformador, porque você corre o risco de ser transformado pelo outro. E isso é muito assustador. Então, eu falo para me apegar aos meus valores, eu falo para me apegar à minha visão de mundo, eu falo porque, já que os encontros são tão improváveis e o chão é tão pouco sólido diante dos nossos pés, os encontros verdadeiros, eu me agarro ao mastro do navio, sem perceber que talvez o navio afunde se eu não largar dele e vá para o bote salva-vidas. No que você está dizendo, vai de encontro a uma pergunta que apareceu aqui para a gente, né? Assim, se as dificuldades internas nessa escuta têm a ver com a vaidade, né? E qual mais dificuldades, né, que a gente precisa transpor para conseguir ser um bom escutador? Eu amei a pergunta. Escutar, a gente pode escutar com muitas intenções. É uma das coisas que eu acho que é legal de falar, sabe? Com qual intenção eu estou indo para essa conversa? Sem trazer para o nosso tribunal, toque, julgamento certo, errado, bonito, feio. Se a gente vai para realmente escutar, de coração aberto, a gente tem que desapegar do desejo de poder. E a vaidade, ela é o lustre do nosso desejo de poder. É o que embasa as nossas convicções, né? Para a gente poder ter poder sobre o outro. Então, acho que desapegar da vaidade, e não falando que a vaidade é ruim, meu pai falava, minha mãe é bem vaidosa, meu pai falava para Urijá, minha mãe era lindo, ele falava assim, quem não tem pelo menos um pouco de vaidade, nem levanta da cama. Então, ele gostava de Urijá quando ela colocava as suas maquiagens e tal, e coloca até hoje, com 92 anos. Mas acho que na hora que você vai para conversar com outros, talvez você tenha que deixar o batom na bolsa, talvez você tenha que deixar a cara de galã de bar na mochila, porque a gente, para escutar verdadeiramente o outro, a gente tem que desapegar um pouco de si. A gente tem que, como diz o Christian Dunker, a gente tem que descer um pouco. Então, Cláudio, o pessoal está interagindo bem aqui com a gente, né? Está trazendo, né, que foi muito importante a sua reflexão sobre coletividade, né? O pessoal está bem satisfeito aqui, né, em te ouvir. E uma outra pergunta que apareceu aqui, né, e que eu acho que é super pertinente para a gente pensar mesmo no nosso papel enquanto escola, né, se você teria alguma dica, assim, para as escolas, né, para que facilite, né, ou de que aprimore a escuta, e no caso da pergunta aqui, principalmente com relação aos adolescentes, né, se existe alguma particularidade, né, na escuta do adolescente, algum desafio maior.
Como é que você pensa aí? Primeiro, assim, se alguém tiver essa resposta, me fala, porque, porque não está fácil aqui em casa. Ai, ai. Olha, eu sei que vocês trabalham muito com escuta, a gente já conversou algumas vezes, algumas vezes. A minha língua hoje está enroscando, acho que é de emoção. Eu tenho muita convicção de que é necessário intenção. Deixa eu voltar para a palavra intenção. Depois, se eu esquecer, você me fala para falar de intenção, tá? É muito importante a gente voltar para criar espaços intencionais de escuta. Não adianta colocar para escutar e conversar, porque o acolhimento ele vai ser muito bom as pessoas se juntarem na cantina, na sala, onde for, no pátio, com as máscaras e com todos os álcool gels, e quando tudo isso passar sem isso. Mas acho que é fundamental, vivendo o necessário luto que a gente vai precisar viver, já estamos vivendo, e o necessário acolhimento de toda euforia, a gente criar espaços intencionais. Espaços intencionais espaços em que a gente tem um método para que aquilo aconteça. O método que for, mas ele é necessário que a gente tenha um método. E isso pode ser trazido por quem conhece algumas ferramentas de diálogo e de conversa, que serão um presentão para a comunidade, e pode ser construído gente, como é que a gente faz para a gente conseguir conversar? Vamos fazer assim, assado, assado? Só o fato de a gente construir uma nova metodologia intencional de escuta, a escuta já está sendo praticada. E isso é sensacional com crianças. Faço isso há 30 anos, posso falar de carteirinha. Peça para a criança dar solução para como é que a gente se escute, ela trará soluções mais incríveis que dá para mandar para a nova edição do Marshall Rosenberg para incluir as falas das crianças, porque elas trarão certamente soluções extraordinárias. Então, acho que é método, não confundir método com aprisionamento, né? Mas o método como algo que a gente, um chão para pisar inicial, e cocriação de espaço de escuta, com todos, em que inclua da pessoa da perua, o porteiro, secretaria, pais e mães, crianças, começou a mexer o corpo, já está sabendo pedir o que quer e falar o que quer, até o terceiro ensino médio, todo mundo fazendo parte da cocriação de espaços intencionais de escuta. Tem sentido para você isso, Dani? Eu sei que você está trabalhando tanto com isso. Sim, Cláudio, com certeza, né? É uma coisa que a gente tem sempre pensado mesmo, né? Nessa promoção, nessa ampliação desses espaços espontâneos, intencionais e espontâneos de escuta, né? Dentro da escola, né? De modo, né? A promover, né? Mesmo essa sensação, né? Esse maior acolhimento, né, principalmente nesses momentos difíceis, que é o que a gente já está planejando, né, nas nossas propostas aí no Volta às Aulas, né? Claro que eu vou contar muito com você. Né? Opa, vou estar muito junto, já estou aí, já era para eu ter ido aí ano passado, né? Pois então, já estou com a camiseta do Magno. Pois é. Ô, Cláudio, agora... né, assim, também das famílias, né, porque tem muitas famílias aqui nos ouvindo também, né, então, né, da mesma forma que a escola precisa pensar nesses espaços de escuta dos adolescentes, né, e de como que seria isso, né, em relação às famílias, né, uma das coisas que eu venho escutando muito, né, nos atendimentos, tanto com as famílias quanto né, dos meninos, é essa dificuldade, né, de se ouvirem, dificuldade de comunicarem o que sentem. Então, eu queria que você também trouxesse alguma colaboração aí para as famílias, tá. Para incentivá-los, né, a se ouvirem melhor. Eu quero trazer, a partir da sua pergunta, agradecer a todos que estão perguntando e se comunicando, e também os que não tiverem, e trazer meu coração. A gente está falando de coisas tão etéreas
que eu não tenho o menor desejo de estar trazendo a fórmula certa e o jeito de conseguir. Eu estou trazendo as pistas que eu fui colhendo, vivendo e praticando. Acho que uma das coisas essenciais da escuta é o senso de reciprocidade. É muito comum, e o Christian fala muito isso, e sinto ele do meu lado agora. A gente vai estar junto numa palestra amanhã, eu estou com saudade, online também. O Christian fala muito disso. A gente fala assim, o meu filho não se abre comigo. Provavelmente as perguntas diz respeito a isso, algumas. Mas a gente se abre com os filhos. A gente abre esse espaço para falar, filho, eu estou tão preocupado, porque agora, falando de mim, tá, Cláudio? Por causa da pandemia, cancelaram um monte de trabalhos meus. Eu estou tão preocupado de não conseguir pagar as contas. Filho, eu estou tão cansado de ficar tantas horas na frente da tela. Será que você passa tanto tempo jogando no seu celular? Você tem alguma dica para me dar? Tenho convicção disso, de quando a gente abre essa porta para que o filho sinta-se importante no nosso bem-estar, a gente abre, talvez não a porta toda, porque o adolescente não vai escancarar a porta, mas talvez ele abra uma fresta, que é o que ele consegue. E talvez essa fresta seja o melhor espaço para a gente passar o dedinho assim e encostar o dedinho no dedo dele. Lembro da história de um palhaço, amigo meu, Arthur, Palhaço Sem Fronteiras. Ele foi agora para o Sudão do Sul, um país remoto na África, e depois da apresentação para um campo de refugiados, 7.000 pessoas, ele viu um muro de telhas. E no muro de telhas, era improvisado mesmo, sabe? Um muro feito com telha. E nesse muro ele viu um furinho. E nesse furinho ele viu 2 olhos. Um estrangeiro em terra estrangeira, um campo de refugiados, todos acampados. E ele enfiou o dedinho pelo furo, assim. Ele, palhaço. E do outro lado ele sentiu uma criança encostar o dedo no dedo dele. Aí ele tirou o dedo e colocou 2 dedos. E sentiu a criança encostar 2 dedos. Eles não estavam se vendo. A hora que ele tirou os dedos, vieram de lá 2 dedinhos pedindo que ele encostasse os dedos. Acho que a gente não foi ensinado a fazer pontes, até porque fazer ponte é um negócio bem complexo, né? Tem que fazer uma baita engenharia. Mas talvez seja mais fácil enxergar o muro e perceber que nele tem frestas. Talvez a gente não consiga fazer uma ponte tão grande com nossos adolescentes agora, mas talvez a gente consiga encontrar uma frestinha para encostar o dedo no dedo dele. Provavelmente essa fresta será abrir o nosso coração e ter interesse pelo que ele faz, tornar aquilo que ele está fazendo, que a gente não está aguentando mais tantas horas na internet, meu filho vai fazer mal, a gente tem interesse por aquilo. Não sei se vai dar certo. Ontem me perguntaram isso. Mas o meu filho vive nesse Bauman que fala, né, nessa sociedade líquida. Eu falei assim, puta, a gente vai ter que aprender a nadar, né? Ou pelo menos colocar o pezinho, até aprender a lidar com a onda maior e com a onda maior. Né? Não sei se tem sentido a minha resposta, mas eu respondi com todo o meu coração. Com certeza, Cláudio, né? A gente sentiu aqui. Mas o pessoal está perguntando também o seguinte, né? Que essa possibilidade, né, de expressão, né, de expressar os afetos, de ser ouvido, né? Tem gente falando assim, agora eu estou com mais vontade de ser ouvido, principalmente nesse período de pandemia, né, de distanciamento. E outra pergunta, né, um pouco nesse sentido, né, de que essa possibilidade de ser ouvido talvez seja mais facilitada, né, pela tecnologia, né, atualmente, entre os adultos e os adolescentes, mas as crianças, elas não têm essa autonomia, né, com relação à tecnologia e a buscarem, né, esse espaço de escuta. E aí, né, eu sei que você faz um trabalho muito bacana, né, na escuta de crianças, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente sobre isso, e de como que a gente pode também, criativamente,
acreditar, né, e apostar que é possível também escutar crianças. Tá bom, obrigado pela pergunta. Eu vou encerrar falando de um encontro que eu tive com o mestre. Antes que tem a ver com escutar crianças. Eu fui aprendendo uma coisa, e a quarentena ela potencializou, e você trouxe isso na sua fala, que agora na quarentena a gente está sendo muito escutado. A gente foi, por não ter aprendido a escutar e sim a falar, uma das coisas que mais atrapalham o outro se sentir escutado é o nosso desejo de aconselhar. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão incomodado que a gente não sabe o que fazer e a gente quer aconselhar, né? É por boa intenção. Mas para quem precisa ser escutado, esse não é o melhor caminho. Não o primeiro melhor caminho. Então, acho que eu fui aprendendo, e estou falando aqui uma experiência aqui em casa, que quando eu preciso ser escutado, eu já enuncio, e acho que isso pode ser uma boa pista. Eu já enuncio. Se, gente, estou com uma coisa me incomodando muito, e eu preciso falar, mas eu posso pedir uma coisa para vocês? Vocês só escutem. Eu só preciso falar. Depois eu acho que eu vou conseguir também escutar, se vocês tiverem aconselhamentos para dar, ou pistas para dar. Mas nesse momento eu estou precisando falar. Acho que isso pode ser muito, muito, muito construtor de um campo de você se fazer escutar. Porque se a gente não cria esse campo, é muito possível que uma hora que você comece a falar, a pessoa fale, mas se eu fosse você, né? Você está assim, por quê? Porque isso. E tudo que você não precisa é que alguém dê diagnóstico da sua pessoa. Você só precisa que a pessoa acolha a sua pessoa, né? Então, acho que a gente precisa se policiar no sentido de respeitar o tempo de fala do outro, acolher a fala do outro, para realmente acolher aquele momento. A gente está aqui falando dos 4 Hs da escuta, do meu livro, que passa, a escuta ela começa pela hospitalidade, fundamentalmente pela hospitalidade, e essa hospitalidade de oferecer a melhor cama, e tem a história, né, que no Império Turco Otomano, ser hospitaleiro era uma forma de sobrevivência da comunidade. E a história é incrível, incrível para falar de escuta, porque o anfitrião só poderia falar depois que o hóspede falasse. Isso, para conceito de hospitalidade, significa que o que vale quando o outro está falando é a língua dele, com o que ele consegue, do jeito dele. Então, passa fundamentalmente pela hospitalidade, que a pessoa possa realmente falar. E o segundo H da escuta é o hospital, que uma vez a pessoa sendo acolhida, ela possa ser cuidada. E aí é que entra, às vezes, a complicação, porque a gente acha que cuidar é oferecer alguma fala, algum conselho, mas, normalmente, pela experiência, cuidar está associado a fazer as perguntas boas para que a pessoa continue falando. Porque a hora que ela continuar falando, ela vai se escutar, e se escutando vai ser capaz ou não, mas talvez capaz de cuidar de si. Então, o primeiro escuta é a hospitalidade, o segundo é o hospital, que é esse campo mesmo para que o outro sinta que você está junto dele através de perguntas. Então, acho que a melhor dica que eu posso dar nesse momento, acho que se a pessoa está precisando falar, faça perguntas para que ela continue falando. Contar, porque em novembro criamos a rede de escuta voluntária, criamos eu e várias pessoas, temos escutas em Recife, estou esperando os voluntários aqui de Belo Horizonte, se tiver a foto aí você pode botar, Dani, eu peço para... Esse é um projeto, ele está cortado a parte de cima, Dani, não sei se você tem como mexer, ele chama 60 e Escuta, mas não tem problema. Ele se chama, não tem problema não, Dani. Esse projeto chama 60 e Escuta, são escutas voluntárias para as pessoas que têm mais de 60 anos e, portanto, estão mais reclusas. É um projeto do Sidewalk Talk, que faz parte, esse grupo faz parte da rede de escutadores, da qual eu faço parte e ajudei a criar. Então, se você quer ser voluntário,
ou conhece alguma pessoa com mais de 60 anos que possa precisar estar sendo escutada, esse aqui é o WhatsApp, depois a Dani pode mandar para vocês. A outra foto é da rede de escutadores, escutadores coletivos. A gente está no Facebook. Escutadores não é um grupo, ele é uma rede de escuta de vários grupos, e a gente está lá e tem uma forma de cadastrar tanto voluntários quanto pessoas que precisem ser escutadas nesse momento. E vou encerrar, não sei se tem mais alguma pergunta, vou encerrar falando de coragem e da escuta das crianças. Não sei se o Eudo quer perguntar alguma coisa, a Grácia, a Ana, as outras meninas que estão aqui. Bom, eu acho que tá ok, Cláudio. Eu acho que você pode ir encerrando. Então, tá bom. Vou contar do grupo de escuta de crianças, criado virtualmente, depois que começou a pandemia. Conto a história com emoção. Em 2000, agora, final do ano passado, a gente pode colocar essa foto já? Isso, não está no ar ainda, né? Para eu falar. Obrigado. Agora, no final do ano, novembro, eu estava com trabalhos fechados até novembro agora, desse ano. É uma raridade para mim, sou autônomo, nem sempre tenho trabalhos a tanto. Acho que não precisa colocar foto agora não, Dani, pode tirar do ar. Nem sei o que dizer para vocês, eu contando que eu teria trabalhos até novembro, chegou fevereiro, cancelaram todos os meus trabalhos. Todos os meus trabalhos. Eu vivo de aglomeração, sou palhaço, vivo de facilitação de grupos, vivo de toque, contato, e sei mexer muito mal em tecnologia, fiquei desesperado. Aí o grupo de pais que eu coordeno me chamou e falou assim, Cláudio, os nossos filhos estão precisando conversar e com a gente não estão conversando, você faria um grupo de escuta das crianças? Eu falei, putz, claro, mas eu não sei mexer em tecnologia. E elas falaram assim, as crianças vão saber. Resumindo a história, criamos um grupo de escuta, crianças de 8 a 11 anos, 18 crianças. Uma das crianças foi o host, para mutar microfone, dividir em salas, foi maravilhoso. E a gente sempre falava de si nesses encontros, sempre falava de si, era um espaço para a gente falar de si. Para ter uma ideia da profundidade que o espaço proporcionava, numa das brincadeiras eu vou chegar na coragem, para falar do meu pequeno mestre. Mas não precisa colocar a foto, não, eu já peço já. Aí, Grazi, olha que fofura. Pedi para as crianças, num dos jogos, para possibilitar a fala deles, escolherem um objeto em casa para representar como é que eles estavam se sentindo. Aí as crianças saíram, vieram com um monte de objetos, e uma das crianças veio com um lápis, assim. Exatamente como eu estou vendo agora na telinha. Aí eu falei para ela, fulana, por que você trouxe esse lápis? Qual a frase dela? Ela falou assim, eu trouxe esse lápis porque eu estou sozinha, com saudade dos meus amigos do estúdio. Então, a gente foi criando esses espaços para que as crianças pudessem falar de si, acolher o que estavam sentindo, né? E a gente sempre começou os encontros com uma roda de piadas. Piada devia ser uma cadeira em Harvard, porque a piada organiza a fala e a escuta pela natureza da coisa. Não precisa falar, gente, silêncio. Por quê? Porque se eu interrompo a piada do outro, ninguém ri. Se eu interrompo a piada do outro, ele fica triste. Mas se eu não interrompo, além de eu rir, eu tenho a oportunidade de perceber que mesmo uma piada velha é engraçada, não pela piada, mas pelo jeito que o outro conta. Então, a gente sempre começou com uma roda de piadas, mas aí é que eu chego no pequeno mestre, que se junta à jovem mestre que abriu a minha fala. Um pequeno mestre, ele estava assim, na telinha aqui, ó, ele estava com o corpo mexendo, assim, de vontade de contar piada. Eu estou vendo ele aqui, ó, no quadradinho, mexendo. Mas ele não estava com coragem. Estava. E aí, de repente, ele some. Puf, de cena. Ele some. E eu fico pensando, será que eu não acolhi direito? Será que eu devia ter falado alguma coisa? Mas não era nada disso. Deu 2 minutinhos, ele volta. Pum! E ele volta com uma caneca. A Ana falou isso, da dose de coragem. Ele volta com uma caneca.
Na caneca, ele tinha colocado um papel colado com fita crepe, e no papel ele tinha escrito coragem. E aí ele olhou para a câmera e falou, para eu contar piada, eu preciso tomar coragem. E tomou. Foi um presente aquilo para a comunidade das crianças todas. Aí, Grazi, aí eu peço que você coloque a foto. No encontro seguinte, não preciso nem dizer, estavam todas as crianças com as suas canecas de coragem. Todas elas. Todas elas. Mas essa história, ela foi um presente no meio da minha pandemia, porque eu, que estou sempre falando que sempre aparece um cachorro no meio da roda, eu me vi completamente desencorajado, assustado, apavorado. Mas esse menino me trouxe a coragem de volta. Me trouxe a coragem de volta. E eu conto por quê. Obrigado, Grazi, acho que pode tirar. Esse menino, ele foi criar um objeto de poder. Uma caneca. A hora que ele traz esse amuleto e mostra, ele me fez assim, ó. Porque só naquele instante, estou falando de 2 meses atrás, só naquele instante, eu fui perceber que tão desestruturado e apavorado eu estava, que eu não estava sendo capaz de reconhecer quantos amuletos eu tinha à minha volta. E aí eu fui me conectando com eles. Então, vou pedir para a gente encerrar, se eu puder pedir isso para quem estiver com a gente, fazendo essa experiência. Eu pedi para a gente fechar o olho, quem estiver comigo também fecha, só um segundo. Em homenagem a esse pequeno mestre, eu quero que você se conecte no momento em que você estava mais para baixo na pandemia, com medo, assustado, mas que um gesto de alguém à tua volta te fortaleceu. Um sorriso do teu filho. Aquela janta que você fez junto com a família. Enquanto você se conecta, eu vou contar uma coisa que acontece diariamente comigo e que é o meu amuleto principal. Minha mãe tem 92 anos, está sozinha, eu só a visitei 2 vezes por medo de levar o vírus para ela. Todo dia minha mãe, ela tem 92 anos, todo dia ela me liga para contar o que ela comeu. Ela não quer me contar o que ela comeu. Ela está me dizendo, filho, fique tranquilo, eu estou cuidando de mim. Ela não tem ideia de como isso é o meu maior amuleto dessa quarentena, como isso me fortalece. Então, nesse momento, se conecta com a frase do teu filho, com o olhar da tua esposa, com a janta que vocês fizeram juntos. E se você tiver uma caneca perto, um papel perto, escreve o que esse amuleto te deu de coragem. Pode ser fé, pode ser companheirismo. Escreve, cola na tua caneca. Se você tiver lá perto, se tiver só uma caneta e papel, escreve. Eu não vou poder ver. Mas se vocês tirarem uma foto depois e mandarem, a Dani monta um painel para compartilhar com vocês e manda para mim. Eu não sei se a Dani tem um papel aí, o eu, do quem estiver aqui, eu queria ver o que vocês escreveram a partir das experiências que vocês tiveram, para reconhecer que a nossa força está na colheita que a gente faz e no que a gente recebe do outro também. Eu tenho certeza disso. A Dani colocou amor. Depois eu quero receber as fotos. Olha que lindo. Aqui eu não estou conseguindo ler. Apareceu fé. Olha que lindo, esqueci na caneca mesmo. Fé. E eu encerro com isso, agradecendo vocês. Saibam que esses espaços, eles são também a minha caneca. E hoje eu saio mais encorajado, do fundo do coração, para acreditar que a gente consegue se encontrar e a gente consegue transformar. Muito obrigado pela escuta de vocês. Muito obrigado. A fala está com vocês. Meu Deus, estou aqui emocionada.